A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, né? Mais um dia, mais uma quarta-feira com frio, né? Gostoso de estar na cama essas horas aqui. Mas nós temos compromisso. Temos um compromisso de aprender a palavra do Senhor toda manhã, em darmos o nosso melhor a Ele. E vamos falar então do capítulo 7 de Daniel. Aqui no capítulo 7 de Daniel vai falar que Daniel teve um sonho, uma visão de 4 monstros. Olha, nossa, Maurílio, mas 4 monstros? Parece coisa da nossa cabeça de ficção científica, né? O que aquelas coisas feias que a gente vê em filmes. Sim, não é do nosso entendimento isso aqui. São coisas que Daniel estava dormindo ali. Para mim, do meu entendimento, ele deitou e Deus tirou ele da cama dele, do corpo dele ali, não sei, e mostrou algumas coisas do céu, né? Mostrou algo diferente do entendimento dele e do nosso entendimento também, né? Então ele vai falar de monstros aqui. E ele viu o mar se agitar, ele viu as águas do mar imenso agitarem e vento soprando de todas as direções ali no sonho dele. E saíram do mar 4 monstros, né? Saiu o leão com asas de águia e ele tinha uma mente humana, esse leão. Saiu o urso, segurava 3 costelas na sua boca. O terceiro era o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas para reinar. E o quarto monstro tinha enormes dentes de ferro. Suas vítimas ele esmagava com as patas. E ele tinha 10 chifres, né? E ele era orgulhoso. Aí no versículo 9 e 10 aqui, vai falar que Daniel viu esses monstros e também viu tronos ali, né? E que um desses tronos tinha alguém que sempre existiu. Para mim, ao meu ver aqui, deu a entender que ele viu Deus, né? Aquela pessoa que sempre existiu, que era branco como a neve e os seus cabelos eram branco como a lã. Olha que maravilha, né? Imagina, com a presença de Deus ali, é algo que você não consegue enxergar. Praticamente é uma luz ali bem forte, né? Que era branco como a neve e os seus cabelos eram branco como a lã. E de um lugar em frente do seu trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que o adoravam, aquele que estava assentado no trono, ou seja, né, estava Deus ali sentado no trono e milhares de pessoas que estavam adorando e estavam de pé na presença dele. E começou o julgamento e foram abertos os livros, ou seja, acredito que Deus estava sentado no trono ali, tinha aqueles monstros e que Deus abriu o livro da vida, né, ao meu entendimento. E continuou olhando Daniel ali. O que tinha chifre pequeno era orgulhoso, né, era o quarto monstro. E que também Daniel viu que vinham entre as nuvens aquele que sempre existiu também, ou seja, havia Deus e mais uma pessoa que veio entre as nuvens e deram poder, a honra e a autoridade de rei, ou seja, acredito que seja o filho dele, Jesus aqui, porque ele veio na nossa terra e Deus deu a autoridade de rei. Olha que maravilha, que maravilha! Jesus está ali com Deus, né? E que a fim de que os povos de todas as nações, línguas, raças o servissem também lá. Ou seja, além de você estar vendo Deus ali, e também
várias etnias, várias línguas, né? Branco, preto, chinês, várias pessoas ali que estavam servindo. E o seu poder era eterno, ou seja, era igual ao de Deus. O filho dele foi morto na cruz e ele estava ali junto com ele. E o mesmo poder que Deus tinha, ele tinha também. Que maravilha isso, né? Saber que aquele que passou aqui na Terra, que pôde entender esse sofrimento que a gente sofre aqui na Terra, ele estava ali também para ajudar a julgar esse povo da Terra. Olha que maravilha! Saiu um homem dentre as nuvens ali, que acredito que seja Jesus, e começaram a servir também, né? Aí Daniel pede explicação daqueles monstros, né? O que são esses monstros aí? Perguntou para a multidão ali, alguém ali, ele perguntou o que quer dizer esses monstros. E aqui fala no versículo 7, são os 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o rei será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. O quarto monstro era bem diferente dos outros 3, né? Pedi também explicação, que explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça, e o outro chifre que havia crescido. Enquanto ele olhava para aquilo que estava acontecendo ali, começou a lutar contra o povo de Deus, ou seja, algum monstro ali começou a lutar contra o povo de Deus. E ele estava vencendo, a Bíblia nos ensina. Até que chegou aquele que sempre existiu, acredito que seja Jesus, e ele julgou a favor do povo, né? Do povo de Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. Ou seja, acredito que Jesus estava reinando ali e ele chegou para acabar com aquele conflito, com aquele monstro, e falou: não, pare, chega, porque esse povo também vai começar a reinar junto comigo. E o quarto monstro era rei. Ele era diferente dentre os outros e quis reinar o mundo inteiro, né? Ele falará contra Deus, no versículo 25 aqui, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. E ele procurará mudar as leis de Deus, ou seja, acredito que sejam os mandamentos do Senhor, né? Ele vai procurar mudar isso. Os tempos das festas religiosas, o povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Então chegará um tempo que esse monstro vai conseguir dominar. Ele vai conseguir dominar por 3 anos e meio ali, que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, mas também o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O que é um ano para Deus, o que é um ano para a gente, para Deus acredito que seja mais rápido. Então acredito que esse tempo aqui que ele fala, de 3 anos e meio, para nós vai ser coisa rápida, vai acontecer rápido, não sei. Estou pensando que o tempo de Deus é diferente do nosso. E ele condenará o seu povo e ele perderá o seu reino. E o seu acabará para sempre, né? Mas o reino e o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. Apareceu um homem entre as nuvens ali, que acredito que seja Jesus, para começar a governar junto com eles ali. E Daniel pede explicação desses monstros, né? Ele chega em alguém ali naquela multidão ali e fala assim: você pode me explicar o que está acontecendo aqui, né? Aí ele tem essa explicação. O quarto monstro são 4 reis que vão dominar o mundo, aqui na Bíblia fala, né? Mas o reino será dado ao povo, ele será dado ao povo do Deus Altíssimo. Esse povo reinará para sempre. Ou seja, Deus está reinando ali, Jesus está reinando, e o povo dele vai reinar junto com eles. Você vai ter autoridade também para reinar junto com Deus e com o povo, né? E junto com Jesus. O quarto monstro que será diferente, né, dos outros 13.
Pedi também explicação que explicasse os 10 chifres do monstro que tinha na cabeça, né? E que havia crescido. Enquanto ele olhava essa explicação, prestava atenção ali, o que tinha chifres começou a lutar contra o povo de Deus. E estava vencendo. Ele estava vencendo. Até que chegou aquele que sempre existiu, eu acredito que seja Jesus, que passou no mesmo caminho que a gente está passando aqui na Terra. E ele começou a julgar a favor do povo, né? Porque Jesus entende o que a gente está passando aqui. Então, Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. Ou seja, Jesus foi ali para apacentar aquela luta ali, aquele conflito ali, e que o povo dele também iria reinar junto com Deus Altíssimo, pois havia chegado o povo de começar a reinar, vai falar aqui, né? Então, o quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros 3. Ele conquistará o mundo inteiro. Aqui na Bíblia fala que vai conquistar o mundo inteiro. E no versículo 25, ele falará contra o Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar as leis de Deus e os tempos das festas. Eu acredito que essas leis aqui seja os 10 mandamentos, né? Ele vai procurar mudar os 10 mandamentos do Deus Altíssimo. E procurar também mudar as festas religiosas. Não tenho entendimento disso. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. O que vem na minha cabeça aqui, durante 3 anos e meio, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Acredito que para Deus é 3 anos e meio, mas para nós é rápido. Não sei, posso estar enganado aqui, né? É muito vago essa explicação de monstros, é fora do nosso entendimento. E o reino dele perderá, desse monstro perderá, e acabará para sempre. Mas o reino e o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. Aquele que está reinando junto com Deus será dado ao povo dele. Esse reino é do povo. A gente vai julgar junto com ele, né? Todos os outros povos, no versículo 27 aqui, todos os outros povos o servirão, todos lhe obedecerão, né? E aqui Daniel termina, né? Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Esse final aqui de Daniel é algo porque se ele espalhasse isso aqui para aquele povo naquela época, ele vai falar assim, pode prender Daniel, pode fazer alguma coisa com Daniel, que Daniel tá louco. Imagine alguém falar para os outros que viu monstros, viu sendo julgado, viu que o Deus Altíssimo, viu o leão com asas, viu ursos com 3 costelas na boca, viu um leopardo com 4 cabeças, é coisa de gente louca. Se ele espalhasse aquilo ali, naquele tempo, eu acredito que seria julgado por estar fora de si, né? Então, meus irmãos, é um livro do capítulo 7 de Daniel que acompanha um pouco também de Apocalipse. Vai falar desses monstros, vai falar da vinda do Senhor. É algo fora do nosso entendimento, né? Então, que eu falo, de estarmos preparados para o extraordinário, para o desconhecido, né? E estarmos posicionados na presença do Pai. Porque é algo que pode acontecer nas nossas vidas e que a gente nem acredita que pode ser assim, rápido. Mas que possamos sempre estar na presença dele. É uma luta constante todo dia de não estar no pecado, né? De sempre fazer o certo, sempre estar fazendo o bem, né? Seguindo os mandamentos do Senhor.
É uma luta constante para que chegar na hora do Deus Pai e o Deus Filho julgar, abrir o livro da vida, o seu nome está nele. Né? Que maravilhoso estudo é esse, um pouco fora do nosso entendimento. E eu sempre falo aqui, eu pensei comigo, quando Daniel está sempre sendo perseguido, a primeira ação dele é a oração. Então ore para tudo aquilo da sua vida que você almeja, para tudo aquilo da vida que você acha que está sendo perseguido, que está acontecendo algo na sua vida, entre em oração com o Pai. É isso que Daniel faz, é isso o ensinamento de Daniel, né? É oração que Deus ouve. Amém? Então vamos orar. Então, né? Ore junto comigo, depois desse aprendizado de Daniel. Feche seus olhos, curve a cabeça, abra seu coração para o Pai e diga assim a Ele: querido Deus e eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta quarta-feira estar na Tua presença, por aprendermos da Tua palavra, que possamos estar posicionados e que o Senhor possa nos dar clareza, Pai amado, Pai querido, para a Tua vinda. Pois é algo fora do nosso entendimento, mas que no momento que acontecer, que podemos estar com nossos corações abertos e que podemos entender que chegou o tempo. Pai amado, Pai querido, que o meu nome, o nome da minha família, o nome dos meus entes queridos, ó Pai, possam estar no livro da vida. Que é uma luta constante, dia a dia, Pai, contra o pecado, contra os nossos pensamentos impuros, contra os nossos ouvidos impurezas, ó Pai, os nossos olhares impuros, que possamos sempre estar posicionados, Pai, pois não sabemos a hora e nem o momento, e nem quando será o tempo da Tua vinda, mas que possamos estar aqui, na Tua presença, para que o Senhor possa nos levar e que podemos reinar junto com o Senhor, junto com o Teu Filho, e que possamos estar juntos aí, discutindo relações, discutindo coisas que é fora do nosso entendimento, Pai. Muito obrigado por tudo. Pai, fique conosco nessa quarta-feira, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus, e desde já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.